Anda logo, seu lento. Você nunca vai ser ninguém na vida desse jeito. Essas palavras cortaram o coração de Francisco como uma lâmina afiada. Não foi a primeira vez que ele ouviu algo assim. Na escola, nas ruas, até mesmo no trabalho, parecia que sempre havia alguém para humilhar, para apontar o dedo, para rir de suas dificuldades. E o mais doloroso não era o riso dos outros. Era a sensação de que talvez eles estivessem certos. De que talvez ele realmente não fosse capaz. Mas Francisco tinha algo que muitos não viam. Algo que os olhos humanos não enxergam. Uma fé que não se abala. Francisco nasceu em uma pequena cidade do interior. Filho de uma família humilde, conheceu cedo o peso das responsabilidades. Enquanto outras crianças brincavam no quintal, ele ajudava o pai no trabalho pesado para garantir o pão de cada dia. Sua infância foi curta, e seus sonhos, por vezes, pareciam grandes demais para a realidade que vivia. Ainda assim, no coração dele existia uma chama. O desejo de estudar, de crescer, de se tornar alguém que pudesse mudar a própria vida e a vida da sua família. Os obstáculos eram muitos. A falta de dinheiro, as palavras duras, a rotina cansativa, o peso de acreditar que talvez nunca fosse o bastante. Mas ele seguiu em frente. Aos 18 anos, porém, a vida lhe trouxe a prova mais dolorosa. Um acidente o deixou meses sem conseguir andar direito. Imagine, um jovem cheio de sonhos, de energia para trabalhar e estudar, de repente preso a uma cama, incapaz até de dar um simples passo. As pessoas olhavam para ele com pena, algumas com indiferença, outras com aquela frieza cruel que dizia: "Eu já sabia, ele nunca chegaria a lugar nenhum." E foi nesse momento que Francisco quase desistiu. Quase acreditou que tudo o que diziam era verdade. Mas algo aconteceu. Ali, na solidão do quarto, entre lágrimas e dor, ele dobrou os joelhos e fez uma oração sincera. "Deus, se ainda existe um propósito para a minha vida, me dá forças para continuar." Naquele instante, ele sentiu nascer dentro de si uma coragem nova. Uma certeza de que não estava sozinho. De que cada queda poderia ser o começo de uma nova subida. A recuperação foi lenta. Cada passo doía. Cada esforço parecia pequeno demais. Mas Francisco não parava. Ele sabia que cada avanço, por menor que fosse, era uma vitória. E vitória nenhuma é pequena para quem já esteve tão perto de perder tudo. Com o tempo, ele voltou a andar, voltou a trabalhar e voltou a estudar. Mesmo cansado, mesmo cheio de limitações, decidiu que não iria desistir. A jornada, no entanto, ainda estava longe de terminar. Francisco trabalhava de dia para ajudar em casa e estudava à noite. Quantas vezes chegou em sala de aula exausto, com os olhos ardendo de sono? Quantas vezes ouviu dos colegas: "Para que tanto esforço? Você nunca vai conseguir." E quantas vezes foi reprovado? Cada reprovação era como uma pancada no peito. Mas Francisco respirava fundo, fechava os olhos e lembrava: a fé move montanhas, mas é preciso dar o primeiro passo. Ele se levantava, enxugava as lágrimas e continuava. Porque dentro dele já não havia mais espaço para desistir. Os anos se passaram. As noites mal dormidas. Os dias de trabalho pesado. As humilhações, as dores, os fracassos. Tudo isso o forjou. Tudo isso o preparou. Até que, finalmente, chegou o grande dia. Francisco estava no palco da sua formatura. O auditório estava cheio. Ele caminhava devagar, com as mãos trêmulas, mas com o coração pulsando forte. Quando recebeu o diploma, não conseguiu conter as lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão. Aquele papel não era apenas um diploma.
Era a prova viva de que fé, perseverança e coragem podem vencer qualquer barreira. Hoje, Francisco é inspiração. Não apenas por ter conquistado um título ou uma profissão, mas porque provou que nenhuma palavra de humilhação é maior do que a palavra de Deus. Que nenhuma limitação é grande demais para quem tem fé. Que nenhuma queda é definitiva para quem decide levantar todas as vezes. A história de Francisco é a lembrança de que você pode estar sendo humilhado agora. Pode estar cansado, sem forças, sem esperança. Pode até estar acreditando que não nasceu para vencer. Mas a vitória não é para os que nunca caem. É para os que se levantam sempre. Tenha fé. Confie. Acredite. Assim como Francisco, você também pode transformar dor em força, lágrimas em esperança e sonhos em realidade. Francisco estava no palco da sua formatura. Gratidão era o que Francisco sentia. Deus o ajudou até ali. Soube que tudo o que passou o fortaleceu. Ele só sentia gratidão e dentro dele, ele orava: obrigado, meu Deus. O auditório estava cheio. As luzes iluminavam cada detalhe daquele momento, e ele caminhava devagar até receber o diploma. As mãos tremiam, mas o coração pulsava forte. Quando o papel finalmente chegou às suas mãos, ele não conseguiu segurar as lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de vitória, de gratidão. Porque aquele diploma não era apenas um título. Era a prova viva de que fé, perseverança e coragem podem vencer qualquer barreira. Francisco lembrou de todas as noites em claro, estudando exausto depois de um dia de trabalho pesado. Lembrou das vezes que ouviu que não conseguiria, que não passava de um sonhador. Lembrou das humilhações, das lágrimas escondidas no travesseiro, das orações feitas em silêncio quando ninguém acreditava nele. E lembrou também do dia em que quase desistiu. Do dia em que ficou preso em uma cama, após o acidente, ouvindo as pessoas dizerem que seus sonhos haviam acabado. Foi ali, no momento mais escuro, que ele decidiu não deixar a dor ser maior que a fé. Agora, com o diploma nas mãos, ele sabia que cada tropeço tinha sido parte do caminho. Cada lágrima tinha se transformado em força. Cada palavra de humilhação havia se tornado combustível para chegar até ali. Francisco entendeu que a vida sempre vai colocar obstáculos diante de nós. Alguns vão rir da nossa luta. Outros vão nos chamar de lentos, incapazes, perdedores. Mas quem carrega fé no coração sabe que a palavra final não vem das bocas humanas, e sim de Deus. Hoje, Francisco é lembrado não apenas por ter vencido, mas por nunca ter desistido. Ele ensina que a vitória não é para os que nunca caem, mas para os que se levantam todas as vezes. E que nenhuma dor é grande demais quando se confia que há um propósito maior. Talvez você, agora, esteja vivendo um momento parecido. Talvez esteja cansado, sem forças, sentindo que os sonhos são grandes demais para a sua realidade. Talvez até tenha ouvido palavras que feriram seu coração, dizendo que você não vai conseguir. Mas a história de Francisco prova algo. Não importa quantas vezes você caia. Não importa quantas vozes tentem calar o seu sonho. O que importa é a voz que você escolhe ouvir dentro de você. Tenha fé. Continue. Persista. Porque assim como Francisco transformou dor em força, lágrimas em esperança e sonhos em realidade, você também pode escrever a sua própria história de superação. E, quando esse dia chegar, você vai olhar para trás e perceber que cada luta valeu a pena.